Você vai para lá e numa vida você brinca que você é um cientista, PhD, pós-doutorado, e fica brincando. Mas você, depois de brincar, você tem outra vida, e você vai ser um guitarrista legal. Na outra vida vai ser um centroavante do Brasil, esse exemplo não tá bom. Centroavante não. Mas por aí vai, você fica, é uma brincadeira. Esse ego, isso não é verdade. A gente está brincando. Aí chega uma hora que estou com fome. Essa brincadeira não está satisfazendo. Aí você vai atrás da mãe, né? É interessante porque as escrituras são chamadas Shruti Mata. Mata é mãe. Por quê? Porque a mãe é que vai dizer quem é seu pai. O exemplo que é dado nos Upanishads é esse, que a criança conheceu a mãe, mas não conheceu o pai. Quando ela cresce um pouquinho, ela quer saber quem é o pai. Não adianta ela ficar especulando, né? Sair por aí, olhando todos os homens e fazendo testes. Não, pergunta para a mãe. A mãe é a autoridade, né? Então, as escrituras são Shruti é ouvir. Você aprende ouvindo, você aprende tanta coisa ouvindo da mãe. Não precisa comprovar, né? É uma autoridade, ela está transmitindo. Então aí entra a questão das escrituras. Agora, a primeira pergunta é essa. Então a gente, na verdade, não precisa de um corpo. É o contrário disso. O corpo é um maior empecilho para a iluminação. Porque a gente tem um corpo por quê? Porque a gente quer, por exemplo, falar materialmente. Por quê? Você vai ter uma língua para vibrar o som material. Você quer ouvir o som material. Por quê? Com o ouvido. Você quer ver, olhos. Outro exemplo que eu costumo dar é de uma pessoa que mergulha no oceano para fazer exploração ali embaixo. Né? E aí ele ganha um escafandro, aquela roupa, escafandrista. Mas ninguém precisa daquela roupa. Só se você quiser lá embaixo explorar o oceano. Imagine se alguém chega aqui, um casal escafandrista, querendo sentar aqui, fazer escafandragem aqui com a gente. Com os escafandrinhos pequenininhos. Vai ficar esquisito, né? Então essa é a nossa condição, isso aqui, um escafandro. E por que a gente tem esse escafandro? Porque a gente está aqui embaixo, nesse oceano de Maia, querendo isso aqui. Agora, quando a gente deixar de querer isso aqui, não precisa mais escafandro. E o que vai acontecer com a nossa personalidade? Tem duas opções. Tem a opção de você se fundir no Brahma Jyoti, que é o brilho espiritual, que emana dos planetas Vaikuntha, do aspecto pessoal de Deus, ou você manter a sua individualidade e ser transferido para o mundo espiritual e intercambiar uma relação amorosa pessoal. São duas opções. E a gente tem que mas por um lado ou por outro. Quando ocorre, por exemplo, nessa segunda opção, ainda existe um sentimento dual, eu e Deus. Agora, quando você opta em se unificar completamente a Deus, não existe mais dualismo. Você é um só. Como é, por exemplo, Krishna, como é Sai Baba, como é outros mestres. Sim, mas aí entra exatamente esse primeiro mandamento, né? Se você quer amar a Deus, o amor é um relacionamento interpessoal. Existe o amado e o amante. Então essa é uma opção que você pode ter, entendeu? Só que na plataforma do amor puro não há dualidade. Existe unidade e diversidade simultânea. Não existe essa questão. É como, por exemplo, Jesus sintetiza muito bem, dizendo, eu e o Pai somos um. Somos um, mas ele é pai e eu sou filho. O pai é sempre pai e o filho é sempre filho. Essa frase é completa. Né? Ele era iluminado, ele tinha dualidade, eu e o pai? Não era dualidade. Existe um tipo de dualidade completamente acima da visão da unidade, porque a unidade também, ela você também quer ser Deus no sentido. Você também quer assumir a posição de absoluto e aí você não precisa servir. Então o serviço vem desse sentimento do amor, né? Que é uma coisa interpessoal. Jesus sempre se colocou como servo, por exemplo. A gente vê Krishna de uma forma diferente, vê Krishna como Deus mesmo. Né? Deus, ele também é um servo, porque ele serve os devotos. Na plataforma espiritual todo mundo, um serve o outro, porque é absolutamente natural.
Mas a ideia é que você tem essas duas opções. Tem aquelas pessoas que têm essa questão de manter a individualidade, a personalidade, e desperta esse lado devocional amoroso e quer oferecer serviço pessoal. E tem aqueles que preferem aniquilar a individualidade e se fundir nessa energia. Agora, nós entendemos que essa segunda opção de você se fundir, ela é incompleta. A gente entende que ela proporciona a realização de Sat e Chit, eternidade e consciência, mas o Ananda completo vem de Prema. A gente dentro da nossa escola Vaishnava, porque a gente é de uma escola que apresenta como meta última essa relação pessoal com Deus. Né? Então, só por uma questão de vocês entenderem qual é a visão, que até estudando e comparando, vocês vão ver muito isso. Prabhupada deixa bem claro essa posição personalista das escrituras. Né? Ele apresenta nessa visão, que é a visão de Chaitanya, a visão da linha Vaishnava. Então a gente entende que essa perfeição de você se transferir para o mundo espiritual é a última. E outros filósofos entendem que não, que a última é essa fusão. Então, aí é uma questão de convicção, talvez, né? Porque essas duas propostas existem. A gente entende que a visão, a realização do Brahman está incluída na realização de Bhagavan. Mas o contrário disso não. O Brahman é esse monismo, né? E Bhagavan é essa, entre parênteses, dualidade, que seria, na verdade, a Tintya Veda Vedatattva, ou seja, a unidade na diversidade. Então, qual é o exemplo que a gente dá? Muitos exemplos. Mas agora, o exemplo do Sol. Então, o Sol, ele tem três aspectos. Você abre assim a janela do seu quarto, o Sol entrou no meu quarto. Não entrou no seu quarto. Por maior que seja o seu quarto, não cabe lá dentro. Então, o que entrou no seu quarto? A energia do Sol. Mas espera aí, a energia do Sol não é Sol? É Sol também. Mas o Sol não é só energia. Ele é energético. Ele está localizado em um determinado ponto. E mais do que isso, dentro do Sol, tem o Deus do Sol, Surya. E infinitas personalidades com corpos ígneos, a gente pode achar engraçado, coisa de gibi, né? Corpinho de fogo, né? Mas imagine, tem algum planeta que fala, olha, tem um planeta chamado Terra, as pessoas têm um corpo de 80% de água, você está brincando. Mas tem, não tem? Somos nós. Então também tem essa condição. Então lá o que acontece? No mundo, o planeta Sol, Surya, tem assim, uma variedade enorme de coisas e atividades, e a deidade que preside a Surya. Depois tem o globo solar que está localizado, depois tem a energia do Sol que entra aqui. Então tudo isso é Sol. O Sol não existe sem energia não existe sem energético. Né? Então a gente entende que nós somos Jivatma, com energia. Mas Deus é Paramatma, Ele é energético. Ou seja, nós somos a alma infinitesimal, e Ele é a alma infinita. Somos iguais, somos Satchitananda, assim como Ele. Mas a nossa condição, tecnicamente na filosofia, ela é Tatashta Shakti. Tatashta Shakti, Shakti, essa energia que eu falei, e Tatashta significa marginal. Tatastha, situado na margem, como exemplo do rio. Dependendo da maré, cobre a areia ou não. Então nós podemos estar cobertos pela energia material Maya, como estamos, ou não. E por que estaremos ou não cobertos? Nosso desejo. Nosso próprio desejo. Então a gente entende que quando a alma se funde nesse Brahma Jyoti, que é esse brilho espiritual, você realmente atinge a perfeição também. Você já não tem mais karma, não tem mais personalidade, não tem mais nada no sentido material, tem a plenitude espiritual. Porém, a filosofia do Srimad Bhagavatam, que no Bhagavad Gita é um estudo pós-graduado, explica que essa mesma partícula centelha, porque o que é esse brilho espiritual? Ele emana dos planetas Vaikunta, porque existem planetas espirituais, chamados Vaikuntas, onde tem Narayana,
expansões de